Conferências estas, às quais podereis aceder através do site da Cátedra, o qual, por seu turno, se encontra acoplado, como seria, aliás, natural, ao da Fundação Dom Luís I. Algo insolitamente face ao que é hábito, desta vez não serei o anfitrião a quem cabe apresentar o conferencista por mim convidado, e não posso dizer que convidei o conferencista para a última conferência deste ano, 2023, já que eu próprio assumirei essas funções. E sem mais delongas, eu gostava de começar por lembrar que em 2025 se irá assinalar o centenário da publicação da obra que tomo como impulso para estas palavras que se seguem, The Great Gatsby, de Scott Fitzgerald. Obra esta que, como sabeis, é um dos momentos mais altos do modernismo americano e não só. Provavelmente nesta altura alguns entre vós interrogar-se-ão se não se enganaram ao ler o convite para a sessão, já que ela mencionava The Wasteland de T.S. Eliot. Também ela, uma obra maior do modernismo anglo-americano e da literatura do século XX. Não, de facto, não houve um engano da vossa parte, nem alteração do que estava programado, nem tampouco aquilo que os americanos, com o seu gosto pela conjugação da perífrase com o eufemismo, chamam um momento sénior, e que nós mais singelamente chamamos senilidade, ou então, em linguagem familiar, estar cá. Não se trata, portanto, de um momento sénior da minha parte. Eu gostava sim, no instante algo propedêutico, de vos lembrar alguns dos tópicos estruturantes daquele romance. A coabitação da epopeia com a tragédia, a idealização platónica do eu e do outro e a sordidez da sexualidade. Como sabemos, o marido da bela Daisy, como algo também idealizadamente descreve o narrador Nick Carraway, mantém uma relação adúltera com a Mrs. Myrtle, uma mulher que até na voz é uma espécie de negativo, palavra que faz sentido para quem se lembra da fotografia antes da era digital, de negativo, dizia eu, de Daisy. Quando, em determinado momento, as personagens se encaminham para o apartamento, algo sórdido também eu, na sua enfática pequenez dominada pelo kitsch, quando em determinado momento as personagens se encaminham para o apartamento, passam por um lugar que Nick identifica como Valley of Ashes. A expressão é a seguinte: a fantastic farm where ashes grow like wet into ridges and hills and grotesque gardens, where ashes take the forms of houses and chimneys and rising smoke. A descrição prossegue ao longo de cerca de 2 páginas, até que, mais adiante, Nick refere: The only building in sight was a small block of yellow brick sitting on the edge of the wasteland. Portanto, chegámos então assim à expressão que me interessava, the wasteland. Alguém dizia que não há acasos no texto literário. Ora, neste segmento não é displicente que, ao descrever um espaço que vai ficar associado à traição, a uma existência sórdida e, por fim, à própria morte, Fitzgerald tenha recorrido a uma expressão que 3 anos antes tiveram um impacto determinante na literatura contemporânea. Refiro-me, obviamente, à publicação em 1922 de The Wasteland, de T.S. Eliot. Na altura, um outro poeta americano, William Carlos Williams, um poeta que não subscrevia a disforia radicalmente melancólica de Eliot, declarou que com este poema, com The Wasteland, Eliot tinha mandado toda a gente outra vez para a escola. Ora, eu gostava de partilhar algumas reflexões sobre este poema convosco, centrando-me desde logo, em particular, no título. Aliás, peço-vos que penseis um pouco sobre a sua tradução, comecemos por pensar um pouco sobre a tradução para português. Como traduzir este título? O poeta brasileiro Ivan Junqueira, que traduziu este poema, optou por A Terra Desolada. Igualmente poeta e escritor, também ele brasileiro, Paulo Mendes Campos, optou por A Terra Inútil. Por seu turno, o professor universitário e tradutor português Walter Cunha optou por A Terra Devastada. Estes exemplos ilustram
a unanimidade face à colocação do artigo. Algo que não pode ser ignorado, já que Eliot fez questão de que este artigo fosse parte integrante do título de Wasteland e não apenas Wasteland. Numa carta ao seu amigo Ezra Pound, datada de 30 de agosto de 1922, Eliot escrevia "Not Wasteland, please, but the Wasteland", enfatizando o "de" através do itálico. Anos mais tarde, a 16 de abril de 1931, numa carta endereçada a Lucille Goldthwait, bibliotecária para os invisuais da New York Public Library, Eliot declarara: "I shall be very glad to give you the permission for which you ask in your letter, so long as you will see that not only the text itself, but the title is correctly transcribed, as I noted that it is incorrectly given in your letter." Por seu turno, portanto, em relação ao "de", vemos já há esta importância e depois falaremos um pouco mais sobre isto um pouco mais adiante. Por seu turno, Terra acolhe a unanimidade literal, embora tenham surgido problemas na tradução espanhola, como atesta a carta que Eliot enviou a 22 de fevereiro de 1928 ao seu tradutor espanhol, Ángel Flores. Aí ele escreveu: "The title, by the way, is not The Wasteland", tudo pegado, "but The Wasteland. The only exact translation of the title is one which my French translator, Jean de Menas, discovered, although alas, too late to use in his version: La Gaste-Lande. This is absolutely the exact equivalent as it alludes to the same medieval fiction." Ora, num breve parênteses, devo referir que provavelmente o tradutor não teve noção desse aspecto, mas Wasteland, uma só palavra, corresponde ao versículo 1 do capítulo 35 do livro de Isaías, em algumas traduções inglesas. "The wasteland", tudo pegado, "will rejoice and blossom with spring crocuses." Ora, a ressonância de Isaías, esta espécie de transmemória, voltarei a esta palavra um pouco mais adiante, esta transmemória do signo, confirmada com a convocação ulterior de Ezequiel, um outro livro profético do Antigo Testamento, indicia um tópico relevante deste poema, da profecia, como iremos ver mais adiante. Ora, quem lê esta obra fora do contexto cultural norte-americano pode não percepcionar a relevância que então assumia a Bíblia enquanto instrumento pedagógico naquele espaço. Quem lê esta obra fora deste contexto cultural, de facto, pode não percepcionar esta dimensão e ela é particularmente relevante. De facto, há uma abundância de ressonâncias bíblicas, não apenas na cultura erudita americana, mas também na cultura popular, e não era apenas naquela altura, ainda, enfim, é algo que continua a surgir com alguma relevância, por exemplo, para a minha geração, quem tem memórias da década de 60, lembra-se certamente uma canção dos The Byrds, "Turn, Turn, Turn", que é afinal uma citação, toda ela, um pastiche, se quisermos, ou, enfim, se quisermos ser, enfim, um pouco mais negativos, quase que um plágio integral de um passo do Eclesiastes. Mas regressemos à carta de Eliot ao tradutor. Este aspecto, portanto, fica já assinalado e parece-me particularmente relevante. A abundância de citações culturais, de palavras, de signos, que tem a ver com o texto bíblico. E é, obviamente, da versão bíblica em língua inglesa, entre as quais se destaca a chamada a versão autorizada do rei Jaime I, feita no princípio do século XVII. Ora, como se depreende através desta carta e desta afirmação que o Eliot faz ao tradutor, tal como ele aponta claramente para uma fonte medieval.
relativamente ao texto. Nomeadamente, obviamente, desde logo pelo título. Assim, tal como sucedera com a inclusão das notas no final desta obra, o poeta continua a orientar a leitura do poema. Terceira palavra, a derradeira modificação, provavelmente a mais problemática, certamente a mais problemática, waste. Nestes exemplos que eu identifiquei, nós encontramos três opções distintas para a tradução para a língua portuguesa. Desolada, que se afasta da tradução para introduzir, é uma tradução que se afasta, digamos assim, do original, porque introduz uma leitura muito evidente, ancorada no animismo. A terra é animizada. Algo que quem conhece o texto de imediato constata que se afasta da enunciação existente em qualquer das partes ou dos fragmentos que constituem a generalidade destes mesmos fragmentos. Inútil, por seu turno, pode decorrer da interpretação de alguns fragmentos, embora indicie uma generalização da forma como este signo emerge ao longo do poema. Por fim, devastada, que foi a opção, como eu referi ainda há pouco, de Walter Cunha. Devastada afigura-se, na minha opinião, a que melhor enuncia uma atmosfera mais abrangente do poema. Perguntar-vos-eis por que razão detenho tanto tempo sobre algo que pode parecer acessório, lateral e eventualmente menor. De facto, o título de um texto, seja ele prosa, verso, drama, autobiografia, ensaio, é sempre algo de relevante pelas pistas que providencia, pela designação de tópicos, de atmosferas, de diálogos, de memórias. É algo para o qual eu alerto sempre os meus alunos quando nos aproximamos de um qualquer texto. Nomeadamente porque no texto, como em certa medida numa linguagem mais elaborada no cotidiano, registram-se quedas de vocábulos, de expressões, de imagens também, que outrora desvendaram percepções originais do real, percepções muito específicas do real. Deixa-me ilustrar este aspecto colhido numa participação de uma atriz inglesa, Dame Judi Dench, no Graham Norton Show da BBC, onde ela referia que Shakespeare, não só o dramaturgo, mas também o poeta, se quiser, em particular o autor dos sonetos, é citado frequentemente no cotidiano, sempre, ela diz no cotidiano inglês, obviamente, sempre que pretendemos expressar determinado tipo de registros emocionais, intelectuais, políticos ou mesmo analíticos. Mas há ainda uma outra dimensão, que acrescento eu. Pense na anamnese, através do qual certos clichês, ocasionalmente, às vezes, nos ofendem, tanto no discurso mediático como no político, em elaborações pretensamente inteligentes. Dou-vos dois exemplos. Quando Gabriel Garcia Marques intitulou uma obra sua, Crónica de uma Morte Anunciada, eu aposto que ele jamais lhe terá passado pela cabeça que este título se iria transfigurar em Crónica de uma demissão anunciada, Crónica de uma goleada anunciada, Crónica de uma separação anunciada, enfim, outras consoante, enfim, o evento que está em causa. Ou, por exemplo, também não acredito que o Boris Vian, quando intitulou uma obra sua, Espuma dos Dias, tenha imaginado que esta expressão seria raptada, particularmente pelo discurso político, para identificar algo que, sendo incómodo para um enunciador, para um qualquer ator político, este pretende desvalorizar. No entanto, como recorda Julie Dench, há muitas outras situações, certamente mais estimulantes, tanto no plano estético, como no intelectual, como no emocional, de quedas e de consequentes ressonâncias, que por um lado funcionam como uma espécie de correlato de emoções ou especulações, e por outro confirmam o lugar do autor numa genealogia, num certo devir temporal. Podemos chamar eventualmente a isto numa determinada tradição. E neste caso, estamos perante uma espécie daquilo que eu referi há pouco como uma transmemória da linguagem. Ora, isto é uma expressão que os historiadores da arte
conhecem já perceberam que eu estou a roubar a alguém, estou a roubar a um dos nossos mais relevantes historiadores de arte, Vítor Serrão, em particular um título que ele utilizou numa obra publicada em 2008, sob o título A Transmemória das Imagens, Estudos Iconológicos da Pintura Portuguesa, séculos XVI, XVIII. Neste livro, sobre o signo de Martino Joly, entre outros críticos da arte, Vítor Serrão analisa o modo como certas imagens migram no tempo, reatualizando-se num constante devir. Dizia que este é um impulso algo arqueológico, em que o objeto, o texto, o signo visual, funciona como uma espécie de palimpsesto. As sucessivas camadas de um registro vão se sobrepondo e contaminando umas às outras. Já no século XIX, o pensador americano Ralph Waldo Emerson fizeram um diagnóstico, este diagnóstico num ensaio intitulado The Poet. Language is fossil poetry. A linguagem é poesia fóssil. Ora, aquilo que se passa no mundo das imagens não é tão radicalmente distinto daquilo que se passa no plano da palavra, do discurso, do texto. Significa isto que o texto evidencia uma densidade imensa, concebida sobre uma ampla arqueologia, onde se insinua uma polifonia de sentidos, raramente perceptível para o leitor menos atento, com menos capacidade de concentração, ou então, para não ser politicamente inconveniente e dizer simplesmente menos culto. Explico melhor. Vejamos como é que este título convoca, ainda que nebulosa e distorcida, e eu já esclareço este aspecto daqui a pouco, memória textual. Em 2015, veio a lume pela chancela da Faber, que aliás tinha vindo a publicar as diferentes versões da poesia de Eliot e da Wasteland em particular, uma obra impressionante, coordenada por Christopher Ricks e Jim McHugh, intitulada The Annotated Text, The Poems of T.S. Eliot, Volume 1, Collected and Uncollected Poems. Esta obra tem 1311 páginas em papel bíblia, na qual se mergulham os mais ínfimos detalhes da poesia eliotiana. Se recordarmos este aspecto, esta poesia não é particularmente extensa. Pense, por exemplo, no contraponto com a de um outro grande poeta do século XX, Geoffrey Hill. Ora, ainda mais impressionante se revela a minúcia com que o mais pequeno pormenor é identificado e abordado. Embora se costume dizer que o diabo está nos detalhes, esta não é, devo esclarecer para quem só agora começou a ouvir esta conversa, esta não é, dizia eu, uma obra de teologia, mas é certamente uma obra fundamental de exegese crítica. Ora, ao pensar na questão do título, da Wasteland, de imediato me vieram à mente todo um tipo de informações e de episódios vários, inevitáveis, se tivermos em conta que esta é uma obra que me acompanha há mais de 40 anos e à qual, devo confessar-vos, quando em certos momentos me perturbei com algumas cesuras de memória, me entreguei com o derradeiro objetivo de a memorizar integralmente. Admito, porém, que não fui além da primeira secção, The Burial of the Dead, foi a única que fui capaz de decorar. Ainda hoje me faltam as outras partes. Ora, dizia eu que li atentamente a informação prestada por Ricks e McHugh relativamente ao título, e à qual recorri quando há pouco me detive sobre os problemas por eles suscitados, tendo confirmado as informações colhidas em tempos de antanho. Passo ao lado das peripécias em torno das sucessivas edições do poema, que não nos interessam neste instante, porque são demasiado técnicas para que vos masse, e centro-me numa peça que não podemos ignorar. Já a referi há pouco, as notas que Eliot acopla ao poema. E no que diz respeito a este aspecto, o título, encontramos logo no início dessas notas uma apresentação muito lacónica, lacónica na sua aparência, e quase que
parece de uma radical objetividade, quase uma espécie de evangelho autoral. E escreve Eliot: não apenas o título, mas o plano e uma boa parte do simbolismo acidental ou acessório, ou de pouca importância, do poema foram sugeridos pelo livro de Missy Jessie L. Weston sobre a lenda do Graal, From Ritual to Romance. Na verdade, sou tão profundamente devedor do livro de Miss Weston que este elucidará muito melhor as dificuldades do poema do que eu posso fazê-lo. Portanto, acabei de citar o Eliot. Isto é particularmente interessante, porque reparem, Eliot está no fundo a dizer-vos, caro leitor, cara leitora, é assim que vocês devem de ler. Não sou eu que vos estou a dizer, estou a falar, portanto, digamos assim, por procuração através de Miss Weston, portanto, e do seu From Riddle to Romance. Ora, ficamos para já pelo início desta declaração, onde Eliot admite ser devedor de From Riddle to Romance, no que diz respeito ao título do poema. Jessie Weston recorda aqui a demanda de um dos cavaleiros da Távola Redonda, que narra ao rei Arthur as ações do Fisher King que teriam estado na origem de uma devastação da terra e da sua infertilidade. É neste contexto que surge a expressão wasteland, sinónimo de esterilidade, de infertilidade, de algo devastado, em certo sentido próxima do vale da morte, vale da morte, que nos aparece na Bíblia. E recordemos o famoso Salmo 23, if I walk through the valley of shadow of death, etc, etc. Esta não é, todavia, a única reminiscência daquela expressão, já que algo de idêntico se encontra na tradução para a língua inglesa das Confissões de Santo Agostinho, à qual Eliot terá tido acesso. Esta ocorrência adquire uma relevância que não pode ser subestimada, devido à deslocação do foco do exterior, o espaço natural e infértil, para o interior, para o domínio do psicológico, do existencial, de uma dissolução radical do sujeito. Semelhante exercício de anamnese, através destas vertentes evocadas pela memória textual, concebe um amplo solo correlato para o tempo presente, ou seja, aquele a partir do qual a enunciação emerge, que é o tempo pós Primeira Guerra Mundial. Recorde-se que aquela constitui uma experiência de guerra moderna, com o horror e também o tédio das trincheiras, das armas químicas, de eliminação massiva de homens. Creio que muitos entre nós, mesmo entre aqueles que estão mais próximos da realidade anglo-saxónica, desconhecem o facto de praticamente toda uma geração de poetas ingleses, de jovens poetas ingleses, ter sido dizimada durante a Primeira Guerra. É um cenário de desolação, portanto, que o poeta emerge. Uma outra ressonância é indicada por um crítico muito conhecido, Mário Praz, segundo o qual, numa conversa privada, Renato Poccioli, um professor de literatura comparada em Harvard, lhe teria sugerido, como possível reminiscência, o passo do verso 94 do capítulo 14 do Inferno de Dante, onde Creta é definida como un paese guasto, que na tradução de Temple para inglês se transformaria em a waste country. Ora, por seu turno, Dante é a miúdo evocado ao longo do poema numa intensa revisitação de atmosferas que intensificam a disforia com que Eliot encara o presente histórico. Como se depreende, estamos perante um cenário não displicente de possíveis e credíveis ressonâncias textuais, o que, de acordo com a asserção de Emerson, que eu referi ainda há pouco, confirmaria aquele signo, waste, como um caso óbvio de poesia fóssil. Mas aquilo que pretendo propor-vos a propósito do título não se confina a estes diálogos intertextuais, onde uma memória, também ela textual, emerge. E não é pouco, não. Portanto, porque se o fizesse, significaria que a minha leitura se iria reduzir
ao entendimento do título como palimpsesto. Concordo que a dimensão de palimpsesto existe, é evidente, mas é a minha convicção que devemos ir mais longe. Nomeadamente, naquilo que podemos entender como um contexto de montagem cinematográfica, o que implica de imediato outros dois segmentos que sucedem ao título, logo após, a epígrafe e a dedicatória. Nunca é demais recordar o impacto que a emergente estética cinematográfica teve na literatura escrita durante o modernismo, como aliás também ilustra a trilogia de John dos Passos, que Jean-Paul Sartre considerava a obra maior do modernismo em termos a nível da prosa. Não parece, todavia, que seja particularmente operativo considerar a estética cinematográfica em termos genéricos, mesmo no que ao visualismo diz respeito. É de facto no domínio da montagem, na capacidade de articular elementos isolados, de modo a conceber uma dinâmica narrativa, isto é, na montagem enquanto instrumento narrativo, que reside o verdadeiro eco de The Wasteland. Como um pouco mais adiante tentarei ilustrar. Nesse sentido, uma figura emerge, obviamente, a do realizador soviético Sergei Eisenstein. Na verdade, temos três elementos distintos. Três fotogramas, se quisermos. Título, epígrafe, dedicatória. Existe, porém, um diálogo subliminar entre eles. Consideremos a epígrafe. Sabe-se que Eliot tinha considerado inicialmente usar como epígrafe a famosa expressão de Kurtz em Heart of Darkness, quando a morte se avizinha. E ele exclama, "The horror, the horror." Ora, Ezra Pound dissuadiu de fazer esta opção numa troca de cartas que teve lugar entre 24 e provavelmente 28 de janeiro de 1922, quando Pound concluiu, "Do as you like about my obstetric effort." Ora, reparem quão iluminante é esta palavra que Pound escolheu, obstetric. De facto, se pensarmos no papel que ele teve na gestação do poema, concluímos que ele foi, em certa medida, uma espécie de parteira de Wasteland. Mas a isso regressarei mais adiante. Algo deve ficar já esclarecido. Um poema que se centra num presente e cujo epígrafe começa logo por declarar o horror, não deixa grandes dúvidas, face ao enfoque, face ao ponto de vista que irá dominar. E para Eliot, a linguagem é algo de nuclear. E esta, como ele escreve no ensaio de 1920, intitulado Swinburne as a Poet, "The language which is more important to us sees that which is struggling to digest and express new objects, new groups of objects, new feelings, new aspects, as for instance, the prose of Mr. James Joyce or the earlier Conrad." Ora, surge assim para Eliot uma escolha alternativa a esta, digamos que esta epígrafe, onde a evidência, o caráter denotativo impera. É um passo do Satyricon de Petrónio, que ele irá citar em latim e grego, o que desde logo se suscita uma distanciação entre texto e leitor. Um instante de suspensão para a leitura, para a descodificação e para a reflexão sobre a sua função no corpo do texto que há de vir. Passo ao lado das questões envolvendo a tradução deste passo e reproduzo-a tal como a recebida já há uns 40 anos de um amigo, infelizmente já falecido, Manuel Ramos Ribeiro, que aliás corresponde, vim a sabê-lo posteriormente, à versão que é consensual em língua inglesa. Reza o seguinte: "Sibila, o que queres?" Ela respondeu. Eu próprio vi a Sibila em Cumas, sentada numa ânfora. E quando lhe perguntei, "Sibila, o que queres?" ela respondeu, "Quero morrer." Ora, a Sibila de Cumas, que é a mais famosa das Sibilas, recebeu de Apolo, que
que por ela estava apaixonado, o dom de viver o número de anos correspondente aos grãos de areia que ela tinha na mão. Mas a Sibila esqueceu-se de pedir que ela não perdesse a beleza, o vigor e a juventude que então tinha. E assim se compreende também a razão pela qual ela expressa o desejo de morrer. Além disso, emerge o tópico da profecia, da previsão do futuro. Ora, uma vez mais, a disforia se enfatiza num diálogo elítico com o título do poema. Por fim, a dedicatória. For Ezra Pound, il miglior fabbro. A edição da Wasteland, da responsabilidade de Valerie Elliott, segunda mulher de Elliott, facsimile and transcript of the original drafts, including the annotations of Ezra Pound, permitiu-nos conhecer o papel determinante que Pound teve no processo de concepção, ou se quisermos, de gestação do poema, o tal obstetra, como ele se designava a si próprio. A expressão em italiano, il miglior fabbro, o melhor artesão, é uma citação do verso 117 do canto 26 do Purgatório de Dante, referente à descrição que o poeta faz de Arnaud Daniel, um poeta provençal do século XII, celebrado pela sua mestria no chamado Trobar-cluse, um obscuro estilo de poesia baseado em rimas e outras estratégias complexas. Deste modo, o estilo inovador de Arnaud Daniel funciona como correlato à prosódia, também ela inovadora, de Ezra Pound. Por seu turno, a dificuldade, o hermetismo até, do poeta provençal, corresponde à célebre declaração de Pound face às demandas estéticas levadas a cabo pelos modernistas, mais do que demandas, pela exigência estética que se colocava aos modernistas. Ser indireto é ser novo. Alguns anos mais tarde, num ensaio publicado em 1938, intitulado On a Recent Piece of Criticism, Eliot confirmaria esta leitura, explicitando-a ainda mais. E ele refere o seguinte: The phrase, not only as used by Dante, but as quoted by myself, had the precise meaning. I did not mean to imply that Pound was only that, but I wished that moment to honor the technical mastery and critical ability manifest in his own work, which had also done so much to turn the wasteland from a jumble of good and bad passages into a poem. Como eu referi ainda há pouco, há duas vertentes que convergem nestes três elementos: título, epígrafe, dedicatório. São elas a tradição literária e a recentíssima estratégia narrativa da gramática cinematográfica, na qual um conceito, como já referi, se impõe, o de montagem. Esta é, portanto, uma dimensão que não podemos ignorar se desejamos compreender as inovações que então se vão afirmando no solo literário, a do encontro entre tradição, memória literária, e a assimilação de estratégias estéticas derivadas de outros solos criativos. Por exemplo, a montagem, no cinema, a coabitação de pontos de vista, na pintura, por exemplo. Lembremos aquele célebre quadro de Picasso, As Meninas de Avignon, o rosto da menina que está no canto inferior direito, que olha simultaneamente para vários lados. A polifonia, a nível musical, e obviamente também a dodecafonia. A deriva de olhares, a corrente da consciência, se quisermos, que é a devedora da psicanálise freudiana. Pensemos, por exemplo, na obra de Faulkner. A colagem de registros distintos, uma vez mais a pintura, e a colagem de registros distintos traz consigo também a coabitação de fontes de origens distintas, que podem ser da chamada cultura erudita, mas pode ser da cultura popular também. Reparem que há aqui um elemento que se vai configurando como extraordinariamente importante em termos do modernismo. Fragmento. E, consequentemente, uma peça de retórica. A metonímia. Bom, mas há mais. Há, por exemplo, determinado tipo de dinâmicas prosódicas, rítmicas, que são exóticas. E, uma vez mais, através da influência da música
por exemplo, o jazz ou o reggae, que aliás é explicitamente citado por Eliot and the Westland. Ora, ao leitor existe, portanto, um conhecimento da história literária e uma curiosidade face às novidades estéticas. Portanto, o leitor não pode ser entendido aqui como uma figura, como uma entidade passiva. Ao leitor é exigido muito. Eu sei que isto contraria muito daquilo que se vai divulgando hoje em dia no nosso ethos, é que é tudo muito simples, muito fácil, é tudo muito imediato. Estamos aqui, é-nos exigido que, como diria o nosso grande Hercule Poirot, as nossas little grey cells estejam sempre a trabalhar e no seu melhor. Ora, todos estes aspectos, de facto, coabitam em The Wasteland. E agora vejamos como. E chegado a este ponto eu recorro ao adivinho que há em mim, mas tenho a percepção clara que estás a pensar se eu vou, enfim, neste momento 35 minutos para chegar até aqui, só para falar do título, da epígrafe e da dedicatória. Então quanto tempo é que ele vai demorar para falar do poema propriamente dito? Ora, permiti que vos tranquilize, pois serei agora radicalmente sintético. Eu já referi que as notas, na minha opinião, devem ser entendidas como parte integrante do poema, porque através delas iluminam-se ecos textuais e atmosferas, ao mesmo tempo que o autor nos conduz por aquelas que ele considera serem as veredas hermenêuticas do poema. Observemos então as estratégias subjacentes à inovação radical das 5 partes do poema. A primeira parte tem um título algo ominoso, profético, The Burial of the Dead, uma designação que evoca o serviço fúnebre da Igreja da Inglaterra. A famosa asserção inicial, April is the cruelest month, não corresponde todavia ao que Eliot inicialmente concebera, que era uma prolongada incursão de um grupo de jovens através de grotescas aventuras sexuais. Pound rasura este limiar, eliminando assim a evidência literal disfórica com que Eliot estava a dedicar à sexualidade e introduzir o tal caráter indireto que ele considerava ser um signo da modernidade. Indireto, subliminar também. É aquela expressão, já que abril e primavera são associadas no nosso imaginário ao despontar da vida, à vitalidade sexual. Ora, Eliot contrapõe-nos uma sexualidade estéril. Além disso, esta primeira secção do poema é montada por uma sucessão de fragmentos, uma espécie de fotograma, já ainda há pouco utilizei esta palavra, dependendo de pontos de vista diferentes, distintos, de personae, de máscaras, nas quais nem sempre o género é explícito. Por exemplo, o verso They Called Me the Hyacinth Girl, eventual reminiscência de um episódio vivido por Eliot nos jardins do Luxemburgo, em Paris, com Jean Verdenal, um amigo morto a quem que viria a morrer na Primeira Guerra Mundial, a quem ele dedicara, aliás, Prufrock. E, ora, se tivermos presente esta reminiscência, Girl talvez não o seja. Por seu turno, as sibilas de outrora dão aqui lugar a uma versão decadente e grotesca, sujeitas às leis da oferta e de procura do mercado, a Madame Sosostris. As leis indiciadas, aliás, no amplo arco temporal, uma ampla analepse, designada através das guerras púnicas, no fragmento final desta primeira parte, quando os rituais de fertilidade são também eles, se transformaram eles em versões grotescas, ineficientes dos do passado, face ao passado. E este espaço de mortos-vivos, que é sinalizado através da representação simultaneamente devedora de Dante e antecipadora da distopia desse filme, que seria estreado 5 anos depois, Metrópolis, de Fritz Lang, tudo engloba, nem ao leitor deixando espaço de fuga, como impõe a citação desse outro grande poeta da urbe moderna, que é Charles Baudelaire. Termina a primeira parte dizendo You, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Portanto, nestes fragmentos espelha-se um eu fragmentário, a heap of broken images, como Freud diagnosticou, e Whitman, já no século XIX, e também Emily Dickinson, tinham antecipado quando verbalizaram o conflito entre diferentes identidades que dão corpo àquela que será a guerra civil da nossa própria identidade. As diferentes máscaras
enunciam essa fragmentação em instantes de rituais cotidianos, memórias do passado, férias ou encontros afetivos, eventualmente censuráveis pelo ethos, por exemplo. Ritmos da cidade. Já a segunda parte, ou secção intitulada Game of Chess, prolonga estes encontros com os rituais, mas neste caso um ritual social, um evento social, no qual a densidade barroca, enfatizada por uma outra densidade, que é a da transmemória, da citação da palavra que convoca instantes de futilidade e de ausência de uma verdadeira comunicação. Uma frase que funciona como uma espécie de refrão declina essa futilidade e ausência de pensamento mascarada numa evocação cultural. Ela descreve, oh, that Shakespearean rag, so elegant, so intelligent. Quem esteja mais familiarizado com a poesia de Eliot reconhecerá aqui um eco ínvio de Prufrock. In the room, the women come and go, talking of Michelangelo. Mas quem estiver familiarizado, por exemplo, com a obra de Oscar Wilde, lembrar-se-á daquele momento, no início de um dos seus ensaios, em que uma senhora refere para a personagem que funciona como alter ego de Oscar Wilde, refere, oh, what a beautiful sunset, there is so much poetry in it. Exato, é assim. Ao que o alter ego de Wilde responde que era a second-rate sunset, uma péssima imitação de Turner. Mas aquilo que se nota tanto neste exemplo do Wilde, que obviamente era conhecido de Eliot, quer no exemplo que nós encontramos em Prufrock de Eliot, neste recurso a esta expressão de as mulheres andam de um lado para o outro a falar de Miguel Ângelo. É a surdidez da ausência do pensamento que aqui é enviamente enunciada por Eliot. Portanto, é um clichê pretencioso também, que persiste neste caso. A terceira parte retoma tópicos anteriores, através de raccords com a linguagem e com tópicos antes enunciados, entre os quais persiste a presença do profético, num espaço onde converge a alteridade cultural, o sermão proferido por Buda e as correntes referências a uma simbólica cristã, destaca-se uma figura, um signo também cultural, literário, que é Tiresias, no qual a ambiguidade sexual é nuclear. O cenário isabelino, que é aqui também ele convocado, mediado pela presença do Tamisa, sinaliza afinal uma esterilidade que não é alheia ao profeta. Portanto, a esterilidade que nós já encontramos explicitamente apresentada ou inviamente apresentada nos diferentes fragmentos da primeira parte, que é indiciada na segunda parte através de uma futilidade intelectual, de uma ausência de pensamento pretensiosa, e certamente hoje em dia muitos de nós poderão reconhecer isto em certos programas da RTP2, pretensamente culturais, em que determinado tipo de palavras surgem com uma aura particularmente inteligente, quando na prática o que estão a representar é o vazio, o clichê, a ausência de pensamento. Ora, com a quarta parte, muito mais sincrética, Death by Water, retomam-se ressonâncias tópicas às quais não é alheio Shakespeare, e que a frase "Those are pearls that were his eyes", retirada de Tempest, que é mencionada na segunda parte, aqui emerge com uma presença fantasmática e que são sintetizadas pela derradeira dissolução, a morte por naufrágio. Com a quinta parte, What the Thunder Said, retomam-se ressonâncias tópicas intratextuais que, num diálogo com a memória cultural, permite identificar uma possível solução. Exemplos. O episódio narrado no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando os dois discípulos de Jesus, no caminho para Emaús, são interpelados pela presença do Senhor sem que disso se apercebam, e só da sua identidade tomam conhecimento através da intensidade que é da palavra. O episódio da chamada Chapel Perilous, o derradeiro instante na demanda do Graal, quando o cavaleiro é confrontado com o seu teste final. E a decadência do Ocidente contemporâneo. É neste derradeiro tópico que surge a citação de um texto sagrado e exótico face à tradição cristã, Zupar Enxadas.
quando o Criador, Pariyapati, é interpelado por 3 grupos, deuses, demónios e homens, aos quais ele responde sempre dá. Ora, cada grupo interpreta esta palavra de acordo com o seu sistema de referências. Data, Dayadvam, Damyara. Ou seja, control yourselves, give alms, be compassionate. Talvez resida nesta resposta em aberto, sujeita à interpretação de cada um de nós, de cada leitor, a pedagogia possível oferecida por The Wasteland. Seria necessária a posterior conversão do poeta ao anglo-catolicismo para que The Four Quartets revelasse o caminho de uma nova sensibilidade. Ora, neste momento, termino a minha intervenção. Este é aquele momento em que, numa situação habitual, eu começo a conversar com quem acabou de fazer a conferência. Obviamente seria, enfim, falta-me o dom pessoano da heteronímia para começar a conversar comigo próprio. Aliás, corria o risco de que de imediato viessem com uma camisa de forças cá em casa buscar-me para levar para o Júlio de Matos, portanto. Mas, de qualquer modo, quem quiser colocar alguma questão, e há algumas pessoas que estão presentes, portanto, quem quiser colocar alguma questão, quem quiser interpelar, pode fazê-lo não só através enfim, eu ia dizer do chat, mas isto do chat hoje em dia já parece que é o chat GTP, portanto não é fazer através da realidade virtual, da inteligência virtual, mas quem quiser pode escrever alguma questão, mas pode também falar, isto é, basta fazer sinal, portanto, levantar a sua mãozinha virtual, que eu, portanto, enfim, enquanto co-anfitrião, portanto, poderei dar a palavra caso assim o pretendam. Enquanto não há mãozinhas que se levantam, eu queria chamar desde já a vossa atenção que já vamos em 40, sensivelmente 40, um pouco mais de 40 conferências. Todas elas estão disponíveis, portanto, no site. Estas conferências podem ser úteis, e serão muitas delas, certamente, a totalidade, pelo menos, excetuando a 2, úteis para alunos, enfim, para gente que esteja a estudar, ou para além, obviamente, pessoas interessadas, portanto, poderão certamente revisitar estas conferências através do site, e para o ano que vem, enfim, para o ano que vem já temos enfim, todo o ano programado. Eu deixei-me apenas consultar aqui, portanto, porque ainda funciono por papéis, para além da. Mas eu posso dizer-vos que vamos ter Voltaire, vamos ter Francisco Manuel de Melo, vamos ter Homero, vamos ter Petrarca, Conrad, Henry Adams, Poe, Mary Shelley, Eugênio de Castro e Jorge de Sena. Portanto, começamos já em janeiro com o Heart of Darkness, o Coração das Trevas, de Joseph Conrad, portanto, enfim, apresentado por uma colega nossa, Ana Cristina Mendes, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e seguimos habitualmente sempre aos segundos sábados de cada mês, pelas 17 horas, através deste sistema. Há algumas situações em que alteramos do segundo para o terceiro, como aconteceu desta vez, porque o segundo sábado correspondia com, enfim, calhava numa altura de uma ponte, portanto, embora seja uma situação virtual, achamos por bem alterar, mas é sempre nesta altura, o local é o mesmo, fazemos a divulgação prévia, vamos ter colegas das mais variadas instituições universitárias portuguesas, não digo do Minho ou Algarve, mas quase, e portanto, e certamente pessoas que
vos irão interessar, gente que há muito anda a trabalhar estes autores. E por isso mesmo, portanto, será certamente do vosso interesse. E neste momento eu não vejo nem mãozinhas levantadas, nem pedidos, portanto, nem o Q&A, portanto, e por isso mesmo a única coisa que eu vos quero é agradecer a vossa presença. É caso para dizer, havia um amigo meu que tinha, no tempo dos atendedores de chamadas, ele tinha, isto era em Paris, ele tinha Vous êtes là, mais je suis pas ici. Neste caso concreto, eu sei que neste caso, vous êtes lá, porque eu estou a ver os vossos nomes, e já agora, bom, e agradeço à Cecília Rodrigues que escreve The Awful Daring of a Moment's Surrender, na parte 5. Centelha de esperança ainda, a vinda da leitura e disponibilidade de acolher graça. A minha resposta, eu acho que nós estamos perante em The Wasteland e temos que ter sempre muito cuidado com as palavras, temos que ter sempre muito cuidado com as palavras por causa da tal transmemória das palavras, por a arqueologia que nela existe e que nos envia para muitos campos de referência. E eu estou a fazer estou a começar por dizer isto porque a Cecília escreveu graça com maiúscula. E, portanto, e aqui é que eu digo, eu acho que aqui se pode encontrar um prenúncio, embora este surrender tem muito mais a ver com, na minha opinião, uma questão de uma espécie de autocontrolo que Eliot manifesta nesta poesia. Eliot, o episódio da rapariga dos Jacintos, por exemplo, é muito aquela expressão que vem de Oscar Wilde, the love that does not dare to speak its name. Eu acho que passa muito por aí um certo surrender, que é muito uma entrega, portanto, também ao silêncio. O acolhimento da graça irá acontecer também. Irá acontecer também, mas como eu dizia ainda há bocado, em The Four Quartets, com Four Quartets é de facto já claramente, é uma ancoragem claramente cristã e que fará todo sentido. Isto em relação à Cecília, agradeço também à Angélica pelo facto de ter feito para a Angélica foi uma espécie de, não é reviver o passado em Brideshead, mas é reviver uma espécie de reviver The Wasteland no antigo pavilhão novo, que enfim, todos esperamos que em breve dê lugar, portanto, ao tal edifício que finalmente vai ser construído. Agradeço também à Rita, ainda bem que isto também que lhe foi útil, e portanto o sábado à tarde foi útil nesse sentido, e à Cecília, esta questão da ligação a Gatsby, eu acho que esta ligação não é obviamente acidental e faz-se muito, não é através apenas da expressão. E aqui volto àquilo que eu dizia ainda há bocado, to be indirect is to be new. To be indirect is to be new. Há aqui uma forma, aquele espaço, era aquilo que eu estava a dizer, reparem, Tom Buchanan tem uma relação adúltera com Mrs. Myrtle. Mrs. Myrtle é um negativo radical de Daisy, tudo aquilo que é em Daisy, aquela célebre expressão, Daisy's voice is full of money, que para nós pode parecer estranho imaginar que começamos a ver assim uma espécie de jukebox em que seria a voz de Daisy, mas não, é toda uma dimensão platónica, idealizada de Daisy, tem o seu lado mais sórdido, e é isto que interessa, sórdido com Mrs. Myrtle. Ora, The Wasteland não é apenas por ser em que as pessoas estão, enfim, coitada, aquilo tem a ver com a classe trabalhadora, acho que esta é uma leitura muito recuada, muito pobre ao mesmo tempo. Aquilo que está ali em causa é de facto um determinado tipo de sexualidade, e perante a dimensão idealizada radicalmente, não há ali espaço in between, um espaço de equilíbrio, é ou a idealização é excessiva ou então o lado sórdido.
mas atenção, é exatamente esse lado sórdido que prevalece em The Wasteland. E, uh, e aqui, entretanto, enfim, eu não devia ter, enfim, eu é que fui o culpado por isto, porque neste momento já o Q&A já está bastante, já está, já está bastante intenso, e nomeadamente, Cecília, você pergunta o que é que eu penso da utilização do nursery rhyme at the end, e você está a pensar concretamente the end, qual end? É porque nós temos, não é propriamente no end of the poem, portanto, eu não estou a apanhar, de facto esta referência, para, lamento, mas não. I sat upon the shore fishing. London Bridge is falling. Bom, está bem, é o London Bridge is falling down. London Bridge is falling down. Estamos também no domínio das citações e no domínio daquilo que depois Eliot vai designar mais tarde num ensaio intitulado Hamlet, algo que, como o nosso colega Rui Carvalho, o homem muito bem, tem chamado a atenção. Na tradução portuguesa correta será um correlato objetivo. Portanto, uma expressão que ecoa, digamos assim, um outro tipo de memória, que, sendo por um lado um momento de uma memória quase que épica, porque é um ponto alto em termos da história de Inglaterra, é também um tempo limite, é um tempo em que não há descendência, o reinado de Elizabeth. E aqui o rio Tamisa, que funciona como elemento de ligação. E eu acho que este é um aspecto particularmente interessante. E já agora, pensem, por exemplo, em termos de referências, em termos da cultura popular, um texto de um grupo dos anos 60, que eram os The Kinks, que é Waterloo Sunset, em que o texto começa, é o texto, aquele rio, aquele Tamisa dos The Kinks, é o Tamisa do Eliot. Dirty Old River. É exatamente, esta expressão é espantosa, e de facto é uma das coisas que muitas vezes converso com os meus alunos, ainda ontem, no final do semestre, havia uma série de alunos que falavam, porque alguns diziam que iam ficar sempre, ligar-me sempre aos Moody Blues, e portanto, quando estamos a falar e ele disse, então fica aí essa referência também, porque estamos a falar do outono, então não se esqueçam de ouvir Forever Autumn dos Moody Blues também. Ora, de facto, na cultura popular, nomeadamente a nível da música, não é preciso chegarmos a situações que nós frequentemente identificamos como particularmente elaboradas, como é o caso, por exemplo, de Bob Dylan ou de Leonard Cohen, mesmo naqueles que frequentemente não entendemos como elementos elaborados, essas dimensões estão lá. E isso acontece, obviamente, por exemplo, neste caso dos The Kinks. O rio que é referido no início é exatamente este. Não é o Tamisa, é o rio a partir do olhar de Eliot. E é, portanto, aqui uma vez mais que temos todo este tipo de camadas. E portanto, neste momento, sim senhor, eu acho que respondi a todas as questões e a todos os comentários. E por isso mesmo, uma vez mais, e agora sim, acho que é definitivamente, agradeço muito a vossa presença, foi um prazer estar aqui ia dizer monologar, mas não, a conversar convosco neste final de tarde, e até breve.